Hoje vamos responder algumas perguntas dos nossos seguidores depois da caixinha que eu coloquei no Instagram. Então, uma pergunta interessante foi: Dr. Walter, é melhor a tadalafila de 5 mg todos os dias ou a de 20 mg só quando eu for namorar? Bem, essa é uma pergunta que exige rápidas explicações para ajudar a entender os porquês, né? Para que ninguém acredite aqui no que a gente vai falar sem manter um juízo crítico e sempre uma visão bem abrangente desse tema que envolve, vocês sabem, algo que me preocupa, que é a medicalização da vida sexual das pessoas. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, de colocar aqui o seu gostei ou não gostei, de comentar e tentar participar, mandando sugestão de novos temas ou uma dúvida que acaba alimentando aí o interesse, a curiosidade e me ajuda a tentar interagir e perceber o que é melhor para a gente estar elencando aí como assunto da semana. Então, vamos lá. Resposta para a pergunta: o que é melhor? Tadalafila de 5 mg todo dia ou 20 mg antes de namorar? Bem, primeiro ponto importante: se você não tem nenhum tipo de problema para obter ou manter a sua ereção, ou se você tem apenas falhas eventuais, o que é absolutamente comum e esperado para qualquer ser humano, não medicalize a sua vida sexual. Então não comece a tomar o remédio como uma forma de garantir o seu desempenho ou para não passar por nenhum tipo de constrangimento, não conseguir completar uma relação sexual. Então fuja da medicalização, especialmente se você é jovem. Ao contrário disso, trabalhe com as coisas que a gente sabe que fazem bem para a sua saúde. Mantenha hábitos de vida saudáveis, faça exercício, controle o seu peso, não fique com aquela barriga imensa, cheia de gordura visceral, que atrapalha muito o funcionamento do seu organismo. Durma bem, cultive os seus amigos, as suas amizades, a sua vida social e se engaje em relacionamentos que sejam construtivos para você. Relacionamentos que sejam baseados no respeito e na soma, ou seja, você junto com a outra pessoa é mais feliz, curte mais a vida, aproveita mais os bons momentos e não fuja de relacionamentos que te consomem, relacionamentos que te desgastam e que significam, às vezes, um enorme problema. Então, fazendo esse raciocínio básico, a gente entende que tomar remédio para melhorar desempenho sexual deve ser algo orientado por um bom profissional de saúde, por alguém que você confie, que você consiga interagir com um bom canal de comunicação. Então, o remédio tadalafila é um remédio desenvolvido para o tratamento da disfunção erétil ou impotência sexual. Ele é muito semelhante a sildenafila, que é o Viagra, e como vocês sabem, a tadalafila é o Cialis. O Cialis, ele desenvolveu duas apresentações distintas e duas maneiras diferentes de ser tomado. Uma, a tradicional, que é a tadalafila de 20 mg, ela é tomada 2 horas antes da atividade sexual para que ela tenha tempo de ser absorvida e distribuída para agir na região genital e funciona como um vasodilatador seletivo. Por que seletivo? Porque 90% do produto vai agir lá na circulação peniana. Esse remédio, a tadalafila de 20 mg, exige a excitação sexual para que ele faça o efeito dele, que é facilitar a obtenção e a manutenção da ereção, da rigidez peniana. Então, a pessoa que tem repetidas vezes, na maior parte dos encontros sexuais,
uma dificuldade de obtenção e manutenção da ereção, precisa passar pela orientação do profissional de saúde para, primeiro, saber se isso realmente acontece de maneira significativa. Segundo, afastar todas as possíveis interferências facilmente removíveis, como, por exemplo, às vezes um medicamento que está tomando para uma outra finalidade está causando o problema. Finalmente, checar se os exames laboratoriais estão ok e avaliar se a pessoa tem condição cardiovascular de poder tomar o medicamento e ingressar numa atividade sexual. Então, todas essas etapas são muito importantes para que o uso do medicamento seja racional e seguro. O remédio tem contraindicações bastante conhecidas, como, por exemplo, o homem que tem doença coronariana, tem uma coronária, coronário é o nome do vaso que nutre o músculo do coração. Quem tem uma coronária com problema e precisa usar os nitratos, como isordil, monocordil e outros, para dilatar a coronária e assim nutrir o músculo do coração, não pode tomar simultaneamente nem o Viagra, nem o Cialis, ou seja, nem a sildenafila, nem a tadalafila. Quem tem alguns tipos de problema oftalmológico, como um tipo de retinopatia pigmentar, que é muito raro, mas que existe, ou que tem problemas ligados a uma neurite do nervo óptico, essas são contraindicações formais. Então, você tem algum problema oftalmológico, cheque antes com o seu oftalmologista se é seguro tomar esse tipo de remédio, se você recebeu esse tipo de prescrição médica. Com relação à comparação entre tadalafila de 20 mg e tadalafila 5 mg de uso contínuo, então um medicamento é para tomar somente quando vai namorar, tem que tomar 2 horas antes e esperar pelo efeito para que a excitação cause a ereção peniana. Então, a diferença entre essas duas formas de tomar, tadalafila de 20 só quando vai namorar, ou tadalafila de 5 mg todos os dias, está na maneira como a pessoa vive a vida sexual. Então, quem está podendo planejar o dia que vai namorar, pode tomar apenas 20 mg 2 horas antes da atividade sexual. Mas quem não consegue essa previsibilidade, como é que vai tomar o remédio 2 horas antes, se não tem certeza se o sexo vai acontecer, quando, como, onde e com quem? Então, tomar 5 mg todos os dias é interessante para quem não consegue prever o dia que vai ter atividade sexual. Quem quer ficar disponível e preparado com o efeito do medicamento qualquer dia da semana. Então, tomar 5 mg todos os dias é a mesma coisa que tomar 20 mg 2 horas antes do encontro sexual. Então, em termos de eficácia, as duas apresentações são equivalentes. Então, Walter, como é que o senhor sabe disso? Está inventando história? De onde vem essa informação? De vários estudos científicos e do dia a dia, do uso desse tipo de medicamento, que já é muito conhecido e comum. Então, não há superioridade de uma apresentação sobre outra. E alguém pode dizer, eu tive experiência com de 20 mg e com 5 mg, e acho que essa aqui é melhor que essa. Ok, a sua experiência e a forma que o medicamento age no seu corpo é extremamente válida para você tomar a sua decisão. Mas em termos de comparação, quando a gente reúne grupos enormes de pessoas e faz isso com o rigor científico, não se encontrou diferença entre 20 mg sob demanda, que é o nome para esse uso eventual, usar somente para namorar, ou 5 mg diariamente. Inclusive, 5 mg diariamente funciona para quem tem uma boa resposta com 20 mg sob demanda. Foi assim que o medicamento foi desenvolvido. Então, quem não tem uma boa resposta com 20 mg sob demanda, provavelmente também não vai ter
com 5 miligramas todos os dias, porque as doses são equivalentes. Ok? Então, a diferença está na maneira como a pessoa usa o remédio e como ele vive a sua vida sexual. Um homem casado que tem uma programação sexual já estabelecida, que consegue combinar isso com a parceira, com a esposa ou com o companheiro, que o sexo é programado e previsível, pode tomar só 20 miligramas antes da atividade sexual. Já aquela pessoa que está solteira, que vai em encontros sociais e que eventualmente tem uma atividade sexual ou que está conhecendo uma nova parceria e não pode programar atividade sexual, pode se beneficiar do uso de 5 miligramas diariamente. Lembre-se que a tadalafila de 5 miligramas de uso diário, ou Cialis diário, que é o nome do medicamento original, ele também tem uma indicação para hiperplasia prostática benigna. Sim, essa medicação também ajuda o homem que tem sintomas urinários relacionados ao aumento da próstata. Então essa é uma outra situação, mas que justifica algumas pessoas usarem a tadalafila de 5 miligramas diariamente, e que aí não tem a ver com a dúvida desse nosso seguidor. A pergunta dele é bastante direta e relacionada a uma possível preferência da medicação para quem tem dificuldade de ereção. E lembrem-se que no vídeo anterior, na semana passada, eu falei sobre tadalafila, o uso recreacional. O que é isso? É o jovem que não tem nenhum problema, mas usa tadalafila apenas para turbinar o desempenho ou para garantir que não vai falhar. Esse tipo de uso eu alertei sobre alguns possíveis efeitos inadequados, efeitos inconvenientes, falei um pouco da dependência psicológica, ok? Então, essa foi a minha resposta para uma pergunta de um seguidor. Em seguida, vamos selecionar uma outra pergunta interessante e responder aqui para vocês, porque pode ajudar uma outra pessoa que tem dúvida semelhante. E não deixe, então, de continuar interagindo, seja pelo e-mail ou aqui compartilhando, fazendo o seu comentário, dando a sua opinião. Gostou? Não gostou? Sugira um tema interessante. É assim que a gente fica motivado para continuar conversando sobre sexualidade masculina.